Bom, boa tarde a todos. Hoje nós estamos aqui para essa web aula, aproveitando que estamos no último dia de outubro, que é o mês do Outubro Rosa, né? Que é o mês de conscientização sobre o câncer de mama na mulher, e abordar as principais recomendações do Ministério da Saúde sobre o rastreamento do câncer de mama. Nós temos como objetivo dessa web aula apresentar a importância do câncer de mama que tem não somente no nosso país, mas para a mulher no mundo inteiro, conversar sobre quais são os fatores de risco que essa mulher pode apresentar para ter maior chance ou não de ter câncer de mama, discutir o papel do exame clínico das mamas, apresentar o protocolo de rastreamento de câncer de mama do Ministério da Saúde, suas recomendações e orientações, e discutir quais exames complementares podem ser utilizados no rastreamento do câncer de mama. Bom, o câncer de mama é o câncer que mais acomete as mulheres no mundo inteiro. No nosso país, no Brasil, ele é o segundo câncer mais frequente na mulher, porque o primeiro câncer é o câncer de pele. Mas devemos lembrar que o câncer de mama também acomete homens, apesar de ser raro, numa frequência menor, mas nós temos observado um aumento do número de casos de câncer em homens. A estimativa do INCA é que nesse ano de 2018 nós tenhamos quase 60 mil casos novos de câncer de mama no nosso país, o que é um número muito grande. E o número de mortes por ano está na faixa de mais de 14 mil casos, sendo que desses, em média, 180 casos são de mortes de homens com câncer de mama. Então, isso nos faz ressaltar a importância do diagnóstico e do tratamento em ser em tempo oportuno, porque quando ele não é em tempo oportuno, ele acaba diminuindo a morbidade, aumentando a morbidade e a mortalidade por câncer de mama. Nós devemos diferenciar o que é rastreamento de câncer de mama do que é investigação. Rastreamento é quando nós realizamos exames ou testes diagnósticos naquela população, naquelas mulheres que não têm sintomas. E, logicamente, o objetivo é fazer um diagnóstico precoce para reduzir a morbidade e a mortalidade da doença. Então, ele objetiva identificar pacientes que possam ter a doença, mas que ainda não apresentam nenhum sintoma. Quando falamos de investigação, é quando nós temos uma paciente que tem algum sintoma na mama e aí nós pedimos os exames para confirmar ou estabelecer o diagnóstico. E a atenção básica tem um papel extremamente importante em todos os protocolos de rastreamento de câncer, porque ela realiza ações prioritariamente de prevenção e detecção precoce, e vai atuar em 4 níveis de prevenção. A prevenção primária é quando os profissionais da atenção básica atuam sobre os fatores de riscos modificáveis para o câncer de mama. Por exemplo, estimular as pacientes que estejam numa faixa de peso mais saudável, mais ideal, práticas de atividade física, redução do consumo de álcool e suspensão do tabagismo. A prevenção secundária é quando se realiza o rastreamento conforme as indicações e coordena o plano de cuidados quando os casos são positivos. Então, é importante seguir o protocolo de rastreamento, dar atenção a essas queixas mamárias e realizar a investigação quando for necessário, objetivando a detecção precoce. A prevenção terciária já é quando o profissional da atenção básica vai auxiliar na reabilitação dessa mulher com diagnóstico de câncer de mama e o retorno às suas atividades e a sua reinserção na comunidade. E a prevenção quaternária é quando ela evita ações em que os benefícios são incertos. E isso nós gostaríamos de ressaltar, porque não solicitar a mamografia em pacientes abaixo de 50 anos ou acima de 70 anos, ou com uma periodicidade diferente da bianual como preconizada, é um benefício incerto. Não estaremos acrescentando benefício no rastreamento do câncer de mama.
Nós devemos identificar nas pacientes quais aquelas que possuem fatores de risco para ter uma chance de ou risco de câncer de mama. Então, a idade superior a 50 anos, quando tem um familiar de primeiro grau com câncer de mama ou câncer de ovário, e chamamos a atenção que é quando o câncer de mama ocorre abaixo dos 50 anos e que configuraria esse risco. Quando ela teve uma menarca precoce, ou seja, a primeira menstruação foi antes dos 12 anos, e uma menopausa tardia, quando foi acima dos 55 anos, quando a primeira gravidez ocorreu após os 30 anos e quando ela não teve filhos, ela é nulípara. Outros fatores de risco seriam aquelas pacientes que estão fazendo uso de terapia hormonal na pós-menopausa, principalmente quando usam por tempo prolongado, quando ela tem ingestão habitual de bebidas alcoólicas, quando ela está sobrepeso, quando ela tem obesidade, principalmente após a menopausa, e quando ela teve algum histórico de uma exposição à radiação ionizante. Os fatores genéticos ou hereditários também são importantes, não são disponíveis para serem rastreados na população, são em casos muito selecionados, mas são aqueles em que há mutações ou alterações em alguns genes que são transmitidos na família, geralmente de mãe para filha. E é muito importante lembrar que por meio da alimentação, da nutrição, da atividade física, nós conseguimos reduzir o risco de câncer de mama na mulher em até 28%. Então, a importância da prevenção primária. No exame clínico das mamas, é importante identificarmos manifestações clínicas que podem sugerir câncer de mama. O primeiro deles é o nódulo palpável. Depois, a presença de secreção no mamilo, a descarga mamilar, mas ressaltando que as dois tipos de descarga papilar que são sugestivas de câncer de mama são aquelas com aspecto de água de rocha, bem transparente, ou aquela sanguinolenta. Outro sinal seria alguma lesão eczematosa na pele ao redor do mamilo que é refratária a tratamento clínico, quando há um edema localizado nessa mama e principalmente quando há um aspecto de casca de laranja. A mudança da anatomia do mamilo também devemos chamar a atenção se a paciente nos traz essa informação, mas ressaltando que quando a paciente já tem o mamilo invertido, como nessa foto aqui, desde a sua menarca, desde a sua adolescência, isso não configura risco para câncer de mama. É quando há uma deformação do mamilo com um tempo de evolução menor. A retração da pele da mama, que pode ser observada quando a mulher faz alguma manobra de elevar os membros superiores, os braços, e olhar no espelho se há alguma área de retração como essa identificada aqui na foto. E a alteração do formato das mamas, desde o tamanho até a sua anatomia, como nesse caso em que já há um câncer bem em estágio avançado. Mas o que devemos lembrar? Que o nódulo ou caroço, quando ele é fixo e geralmente indolor, ele é a principal manifestação da doença, estando presente em cerca de 90% dos casos de câncer de mama quando foi percebido pela paciente. Então essa é a grande mensagem, nódulos fixos e geralmente indolores. O exame clínico da mama objetiva ver a simetria das mamas, a anatomia, a conformidade dessas mamas, fazer a palpação das axilas com o objetivo de identificar algum linfonodo suspeito, que geralmente é fixo, é aderido a planos profundos, e fazer a palpação do tecido mamário, seja utilizando uma manobra rotatória ou dedilhada. O importante é compreender os 4 quadrantes da mama. E no final, fazer a espremedura do mamilo e verificar se há alguma secreção pelo mamilo. O autoexame das mamas deve ser incentivado em todas as mulheres. Contudo, nós devemos informar que ele não faz parte do método de rastreamento do câncer de mama. Mas a mulher se conhecer, saber avaliar a sua mama,
seguindo as cartilhas do Ministério da Saúde que explicam como realizar, é importante dentro da prevenção primária que é feito na atenção básica. Eu gostaria de ressaltar 2 sintomas que são frequentes da paciente trazer durante uma consulta e que não significam risco necessariamente de câncer de mama. O primeiro é a mastalgia ou dor nas mamas. Nesse caso, o primeiro passo é tranquilizar as pacientes, porque apenas 2% dos casos de câncer de mama apresentam dor na mama. A maioria dessas pacientes, a dor tem uma remissão espontânea, não é necessário solicitar exames de imagem. Se a dor estiver incomodando, é persistente, podemos prescrever uma analgesia ou até mesmo anti-inflamatórios locais na forma de gel. E recomendar o uso de sutiãs adequados, que dão um bom suporte na mama, e se a dor persistir, reavaliar em 1 mês ou antes, se necessário. A outro sintoma é a descarga papilar. Existem 3 grupos de descarga papilar que nós vamos explicar. Se ela for amarelada, esverdeada, amarronzada ou até acinzentada, provavelmente são benignas, não tem risco para câncer de mama. Devemos orientar essa paciente a não fazer a espremedura do mamilo e ficar sempre verificando se ainda há essa secreção, porque isso pode estimular a sua produção. Reavaliar em 2 a 3 meses e, se muito incômodo, encaminhar o especialista. O outro tipo é a água de rocha ou a sanguinolenta ou serossanguinolenta, que nós já falamos anteriormente, ou se aparecer acima de 60 anos. Essa deve ser encaminhada ao especialista, que aí sim configura o maior risco de câncer de mama. E por último, se a secreção for leitosa, parecido com leite ou colostro símile, como falamos, devemos verificar se a paciente está no seu período gestacional ou no puerpério. Algumas vezes pode ser decorrente de uso de algumas medicações que estimulam o hormônio da prolactina, ou pode ser por aumento desse hormônio, então nesse caso nós solicitamos a dosagem sanguínea da prolactina. E a mamografia, que realmente é o único método de imagem de rastreamento do câncer de mama, onde se passam raios através da mama e gera-se uma imagem que é avaliada pelo radiologista. A sensibilidade da mamografia para rastrear câncer de mama, ela chega de 77% a 95%, por isso a sua importância e por isso ser o exame de eleição para rastreamento. Claro que as variações na sua sensibilidade podem estar relacionadas ao tamanho ou à localização da lesão, à densidade das mamas, que é um fator importante, à qualidade daquela mamografia, dos recursos técnicos disponíveis e da habilidade da interpretação do laudo pelo radiologista. Mas lembramos que quando a mama está muito densa, as mulheres vão ter, nesse caso a mamografia, vai ter uma sensibilidade que vai variar de 30% a 48%. E essas mamas densas são comuns em pacientes abaixo de 50 anos. Por isso, não realizar rotineiramente a mamografia abaixo de 50 anos. Sempre há a questão de qual o nível de radiação que a mamografia pode emitir e o risco que isso tem para a mulher. Fazendo comparativamente, uma radiografia do tórax, ela expõe o paciente a um nível de radiação que equivale como se ele tivesse 10 dias exposto à radiação ambiente. Com a mamografia, é como se a paciente tivesse 3 meses exposta à radiação ambiente. Então, comparativamente, tem uma radiação realmente maior do que o raio-x de tórax. A ultrassonografia mamária tem sido um exame solicitado com mais frequência, mas ele não é um exame utilizado no rastreamento do câncer de mama. Tem indicações precisas. Ele pode complementar um achado mamográfico, principalmente quando a mama é densa, mesmo sendo acima de 50 anos, ou quando há alterações na mamografia inconclusivas. Nas pacientes jovens, mas somente se houver alguma alteração ao exame clínico, nódulo palpável, e diferenciar um nódulo sólido de um nódulo cístico. Voltando à mamografia,
nós gostaríamos de ressaltar que a mamografia diagnóstica, ou seja, aquela com uma finalidade de investigar uma lesão suspeita, ela pode ser solicitada em qualquer idade, em pacientes abaixo de 50 anos, mas há critério médico e não é como rastreamento. A mulher que tem um risco elevado para câncer de mama deve conversar com seu médico e discutir sua particularidade e talvez definir uma conduta individualizada. Não existe até o momento uma conduta padronizada para todas essas mulheres no sentido da periodicidade do exame que ela vai realizar, da mamografia. E aquelas mulheres que são consideradas de risco elevado para o câncer de mama são aquelas principalmente que têm vários casos de câncer de mama, sobretudo em idade mais jovem na família, nos familiares consanguíneos, que tem histórico de câncer de ovário também em parentes próximos e que tem histórico de câncer de mama em um parente do sexo masculino. A mamografia, ela é apresentada ao profissional de saúde com um laudo que tem uma classificação própria conhecida como sistema Behardes. O sistema Behardes ele também é utilizado tanto para ultrassonografia e até para alguns casos de ressonância magnética da mama. E é nesse que nós devemos nos orientar para ter uma conduta diante de cada resultado. Então, segundo o Ministério da Saúde, segundo o sistema Behardes, quando tem uma mamografia categoria 0, o que isso significa? Que aquele exame não foi conclusivo para determinar se aquela alteração tem características benignas ou malignas. Então, o risco de ter câncer de mama fica indeterminado. Quando estamos diante de uma mamografia categoria 0, nós podemos solicitar uma nova mamografia, mas com incidências adicionais ou manobras adicionais. Então, não adianta simplesmente repetir a mamografia na incidência padrão, correlacionar outros métodos de imagem, nesse caso, o ultrassom pode ser, ultrassonografia das mamas, pode ser um exame que vai complementar e ajudar a elucidar esse diagnóstico. E quando não está disponível a solicitação de uma outra mamografia com incidência adicional ou a ultrassonografia, nós podemos comparar com uma mamografia anterior e observar se houve alguma evolução. A categoria 1 de Behardes significa que o exame foi negativo. Quando o exame é negativo, o risco da paciente ter câncer de mama é 0%. Nesses casos, ela mantém a rotina do rastreamento de acordo com a faixa etária dela. A categoria 2 de Behardes significa que o exame tem um achado tipicamente benigno. Nesse caso, igualmente a categoria 1, o risco de câncer de mama é 0%. Então, ela continua na rotina de rastreamento de acordo com a faixa etária. A categoria 3 significa que o exame teve um achado provavelmente benigno. O risco de câncer de mama ainda continua sendo pequeno, menor do que 2%. Mas nesse caso, nós solicitamos um controle radiológico e que vai ser por 3 anos. O primeiro com 6 meses, se não houver evolução, fazemos mais um com intervalo de 1 ano e depois, após 2 anos, ela volta para o protocolo normal. A paciente pode ser encaminhada ao mastologista ou especialista, para uma decisão compartilhada de qual plano de cuidado que pode seguir, dependendo desse resultado. A categoria 4 significa que o exame tem uma suspeição de malignidade. O risco de câncer de mamas varia de 2% a 95%, dependendo do grau de suspeição. E assim como a categoria 5, em que caracteriza um achado altamente suspeito, com uma chance de mais de 95% de ter câncer de mama, nas duas situações, as pacientes devem ser encaminhadas para a unidade de referência secundária para a realização do estudo histopatológico, que vai confirmar a benignidade ou malignidade. Confirmando o diagnóstico, ela é encaminhada para a unidade terciária para tratamento e depois ela volta para a APS, que vai coordenar junto com a unidade terciária o plano de cuidados e os procedimentos necessários. A categoria 6 é quando o exame tem achados
cuja malignidade já está comprovada, ela já se passou por um resultado, por uma situação de diagnóstico de câncer de mama. Então, a sua chance, logicamente, é de 100% de ter uma recidiva, e aí ela deve ser acompanhada numa unidade específica para tratamento de câncer. Então, vamos salientar com relação ao rastreamento do câncer de mama. Nas pacientes abaixo de 50 anos, o Ministério da Saúde não recomenda o rastreamento com mamografia e nem o rastreamento com outro método de imagem. Na paciente entre 50 a 69 anos, o Ministério da Saúde recomenda o rastreamento com mamografia a cada 2 anos. Nas pacientes acima de 70 anos, não há uma recomendação para rastreamento do câncer de mama nas mulheres assintomáticas. A periodicidade, o intervalo entre as mamografias é de 2 em 2 anos, que foi o que tem uma recomendação favorável e forte, em que o benefício provavelmente supera os possíveis danos do que realizar anualmente. Ressaltando então que o câncer de mama também é coisa de homem, então atenção em casos em que os homens têm alterações genéticas, que não têm uma alimentação adequada, que são fumantes, que eles têm maior risco também de desenvolver câncer de mama. E qualquer alteração no tórax, no músculo, na região peitoral do homem, deve ser investigada. Obrigada.